Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo em outro momento. Hoje a gente está com mais um dia especial, com um papo com o Manuel Filomeno de Miranda. Hoje aqui com o Alexandre, o Celso infelizmente não vai poder estar presente, ele está um pouquinho dodói, mas ele mandou a mensagem aí, um abraço para todos, que logo, logo ele vai estar de volta, né, Alexandre? Você está no mudo. Tá. Agora. Exatamente. Ele precisa aí de uns dias para se recuperar, a sua condição, mas está muito bem, né? Graças a Deus. Levou um sustozinho, mas está... Levou um susto e deu um susto na gente, né? Pois é. Mas ele está bem, graças a Deus. Até falei com ele hoje. Tá bem. Então, gente, para a gente se ambientar, eu vou colocar aqui a oração do Pai Nosso para a gente se ambientar e começar esse momento tão especial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, já ambientados depois desse Pai Nosso, vamos começar então o trabalho de hoje, Alexandre. Beleza. Bom, mais uma vez, muito boa noite a todos. A gente vai hoje não só estudar, mas vai exercitar um pouquinho da vibração que a gente emite em todo o trabalho que a gente faz, né? E aí, direcionando, vocês me permitem, direcionando para o nosso irmão Celso, que está se recuperando, e, é claro, também direcionando toda a energia que a gente puder, nossos irmãos no Sul, né, e seus familiares, enfim, todos os que estão envolvidos, direto ou indiretamente. Esse livro, ele tem trazido uma série de esclarecimentos, e não só de esclarecimentos, mas de oportunidades para a gente refletir sobre situações tão atuais, né? Muitas vezes a gente estuda sobre o ensinamento de Jesus e nós temos que nos transportar para aquela época. Nos baseamos, buscamos, estudamos, pesquisamos o ensinamento do Espírito e muitas vezes eles estão um pouquinho mais não tão distantes
nos exemplos, nas abordagens, como o nosso mestre, em termos de tempo, mas ainda assim tem um certo deslocamento de tempo. E esse livro, ele fala de algo que a gente ainda está vivenciando, de certa forma, né? Esse ano mesmo a gente teve aí alguns casos, tudo mais, com relação à Covid, enfim. E tem algumas outras coisas. E esse livro, ele nos traz essa oportunidade de reflexão para que a gente possa avaliar algumas coisas que muitas vezes a gente não avalia, que são as nossas atitudes e pensamentos no dia a dia, que aquelas atitudes e pensamentos que a gente sempre considera, fala assim, não, estou fazendo isso, estou certo, está tudo bem, eu estou fazendo aquilo ali, mas é nada, é pouquinho, vai passar, coisas assim. E vocês vão entender por que a gente está trazendo isso. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Beleza. Apareceu aí, né? Sim, apareceu sim, Alexandre. Então, nosso último... Ih, peraí. É que eu ocultei. Vou botar aqui. Tá. Esse aí foi o último slide que foi abordado. E a gente segue aí num capítulo aclarando acontecimentos que vem falar sobre a atuação, o estudo, sobre a avaliação, a análise daquele laboratório que é o hospital tá ali no Nordeste, né? E avaliando o comportamento não só daqueles que ali estão fisicamente encarnados, mas também as consequências de escolhas anteriores e também da própria espiritualidade. Então, vamos começar aqui. Eu vou voltar um pouquinho, porque senão esse início aqui desse slide ele vai ficar um pouquinho sem sentido, tá? Então, eu vou voltar um pouquinho para a gente poder entender, né? Eu acho que eu apertei errado aqui, deixa eu só... Agora sim. Agora sim. Então, vamos lá. Então, vou ler aqui rapidamente, só para a gente pegar o ritmo. Passamos as horas da manhã atendendo a irmãos contaminados. E aí ele está falando da questão da Covid, né? Visando o equilíbrio imunológico, inspirando disposições íntimas positivas por meio da prece. A sós com o irmão Spinelli, comentei a respeito da reunião mediúnica da noite anterior. Chocara-me o aparecimento dos espíritos como que emergindo do solo de um cemitério. Quis saber se a cena fora transportada de lugar. Recorde-se o caro Miranda, o caso, né? Recorde-se o caso Miranda, que a psicosfera ambiente no local da reunião se modificou expressivamente a forma como se encontrava no início da atividade. Os irmãos que apareceram traziam as lembranças dos lugares em que viviam e o pensamento firme de todos condensou no lugar em que então se encontravam. Deixa eu só fazer um comentário aqui bem rápido. Tem uma questão que a gente sempre fala, né, que é algo que a gente aprende dentro da doutrina, que é, a partir do momento que a gente desencarna, todo o nosso, toda a forma como a gente se apresenta, a condição como a gente se apresenta, está tudo diretamente ligado ao nosso pensamento. Por que o nosso pensamento?
Porque onde eu estava antes do desencarne, como eu estava, o porquê de eu estar, enfim, tudo, todo mundo ao meu redor, ele é percebido por mim e é interiorizado, né? Quer dizer, eu trago para a minha personalidade, para o meu pensamento, através de um filtro que é o meu próprio raciocínio, né? Que são os meus hábitos, são os meus, os, os meus sentimentos, as minhas escolhas. Então, tudo isso vai definindo a maneira como eu vou absorvendo aquilo que tem ao meu redor. Então, isso fica muito impregnado no meu pensamento. E uma outra coisa que a gente fala, claro, estou repetindo algumas coisas que todos nós estamos acostumados a ouvir, mas porque isso é cada vez mais importante no nosso dia a dia. Nós plasmamos, aliás, os espíritos, eles plasmam, eles movimentam, eles reorganizam tudo que está ao redor de acordo com o pensamento. Então, nós somos espíritos, né? Nós também fazemos isso. Nós também movimentamos as energias ao nosso redor através do nosso pensamento. Nada demais até aí. Isso aí a gente já está cansado de escutar, de ler, de estudar. Né? Ah, materialização, como é que é? Pensamento atuando sobre os fluidos do ambiente, né? Os fluidos, o ectoplasma, os fluidos do médium, os fluidos da espiritualidade, enfim, é o pensamento atuando sobre esse conjunto. E aí se torna a materialização. A cura, é, é, a cirurgia espiritual, seja lá o que for, a fluidificação, né, da água, é o quê? Pensamento sobre matéria. E aqui, quando a gente fala matéria, eu não estou falando de matéria bruta, estou falando matéria de um modo geral. Né? O fluido, ele é matéria, só que matéria, quando se fala os fluidos que nos cercam, o ectoplasma, enfim, tudo isso a gente está falando de matéria. Então, não está falando especificamente de matéria bruta. Então, o pensamento sobre a matéria. Beleza. Se a gente está falando isso, o que acontece? A gente pode pegar, até para ficar assim, muito mais fácil de juntar o pensamento, né? O exemplo lá de André Luiz. André Luiz estava muito bem, num ambiente controlado, né? Todo limpo, não sei o que e tal, estava lá com a família, jantando, de repente tem um piripaque, tomba, logo, tempo depois, vem a desencarnar. Ué, mas não era aquele ambiente que estava ali impregnado no pensamento dele? Não. Fisicamente ele estava naquele ambiente. Mas todo o pensar dele. E quando a gente fala o pensamento, a gente está expandindo aqui o conceito de pensamento. Não é só o raciocínio, mas é tudo aquilo que eu já raciocinei, tudo aquilo que eu percebo, tudo aquilo que eu plasmo. Então, é toda a psicosfera que me envolve. Ok? E essa psicosfera é o que define a minha vibração, a minha sintonia. Né? É essa psicosfera que vai definir. Então, quando ele após o seu desencarne, ele acorda, né, vamos dizer assim, aonde? Lá naquele lamaçal, né, do umbral baixo, né? Então, aonde ele descreve que ficou lá 8 dos nossos anos, naquela situação deplorável. Quando ele resolveu mudar o pensamento,
as coisas começaram a mudar ao redor dele. Porque ele permitiu que as energias que o envolviam fossem diluídas, que aquelas formas, pensamentos que o ancoravam naquele ambiente deletério fossem diluindo, permitindo que ele fosse resgatado e levado para um outro lugar. Então, vamos voltar aqui que a gente vai continuar após onde paramos. Então, parará. Então, só voltando aqui. Os irmãos que apareceram traziam as lembranças dos lugares em que viviam e o pensamento firme de todos condensou no lugar em que então se encontravam, repetindo a paisagem dantesca em que viviam. A força da mente, acostumada a determinadas circunstâncias e acontecimentos, dá-lhes vida à medida em que memoriza e vivencia. Todos ligados pelos mesmos crimes e situações de resgate penoso, criam, por ideoplastia, os cenários que lhes são familiares. E aí, nesse momento, a resposta, né, ela começa a se formar, mas ele começa fala assim, cara, tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo, né? E fala assim, olha, mas aquela transformação, porque nós temos, por uma questão de formação intelectual, né, a maneira como o nosso intelecto ele é exercitado, ele, neste planeta e no momento da nossa evolução intelectiva, nós somos muito cartesianos, né? Nós somos muito, sabe? Se você fala uma coisa, é aquilo e o restante é diferente. Não, não é diferente, né? A gente tem que entender que nós somos o que somos, onde quer que seja. Então, aquilo que a gente aprende aqui, a gente pode utilizar em outro lugar. E o que isso quer dizer? Vamos aqui para a resposta. Né? Então, bota lá, ó, lá naquele fenômeno de transformação, né, da fase do Pinto, teve lugar no comunicante, como é que a gente explica aquilo ali? Como é que aquilo se dá? Por que é que aquilo aconteceu? E por isso os nossos comentários da leitura anterior. Então, ele bota assim, opa, ele bota assim, o que está vendo aqui? Eu não sei se para você está... Peraí, gente, só um instante. Tá. Desculpa, porque para mim estava parecendo bem diferente aqui, eu sabia que não é. Então ele bota assim, nosso irmão de tal forma degenerou o perispírito, e aqui eu já faço um outro parênteses. Muitas vezes, outro dia, inclusive, me questionaram a respeito de se o espírito ele não involui, né? O espírito sempre vai evoluir, né? Como se a gente dissesse, está sempre caminhando para frente, né? O que seriam aquelas formas, né, em que o espírito parece que está ali, ao invés de evoluir, ele involuiu como se estivesse um casulo e ali fica como se estivesse preso, né? E aí o que acontece? Enquanto desencarnado, nós somos mais atuantes no nosso pensamento do que encarnados. Não à toa, não à toa, muitas vezes nós dizemos a doutrina espírita nada proíbe, e é uma grande verdade. No entanto, nos alerta, não faça isso, não faça aquilo, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Caramba, a lista não faça é, perdão, a lista de não faça é tão grande que tem gente que fala às vezes assim, eu não gosto desse negócio de espiritismo, não, porque tudo não pode isso, não pode, não pode. Eu vou falar, não, você pode tudo, né? Pode tudo. Pensa em alguma coisa, por mais dantesca, pode? Claro que pode, nem precisa explicar, pode, à vontade. Mas não esqueça. E é aí que entra a doutrina.
toda escolha tem consequência. Não importa se é uma escolha boa, se é uma escolha ruim, se é uma escolha meia boca, está ali em cima do muro, não importa, né? Muitas vezes, em algumas discussões, algumas situações, né, algumas pessoas podiam dizer assim: não, eu não quero me meter nisso, não, vocês que se virem, não vou tomar partido, acabou de tomar, né? Porque escolheu qual é a sua posição, né? Então, escolheu qual é a sua posição. O não, o não atuar diretamente também é uma escolha, também é uma ação, também. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Mas vamos adiante. Nosso irmão de tal forma degenerou o perispírito, não foi o espírito, perespírito. Nos sucessivos anos de horror que se tem permitido, que passou a sentir-se como um lobo construído pela perversidade de seus atos. Então, basicamente, o que aconteceu? E aí, vamos lá. Já falamos algumas vezes, vamos repetir. A ciência ela vem cada vez mais dizendo que, através do pensamento, nós somos capazes de atuar diretamente no nosso corpo, a ponto de causar mutação celular. A gente sempre brinca dizendo que ninguém vai sair atirando raios pelos olhos, mas nós atuamos na estrutura celular. É isso. Provocar mutação é atuar na estrutura base da célula, fazendo com que essa célula ela se torne mais forte ou mais fraca, fazendo com que essa célula ela se torne mais atuante, mais atuante não, mais adequada, né, ao ambiente, à situação, ou não, né? Nós temos vários relatos, vários documentos que dizem o seguinte: Madre Teresa, irmã Dulce também, as duas, né, atuavam lá com os doentes, sem usar máscara, sem usar luva, sem. Não que não usassem, mas chegou alguém, não vai se preocupar, aí traz a máscara, traz a luva. Não, ia em cima para atuar. E a mente, o pensamento, no amor ao próximo era tão absurdo, a vontade de ajudar, a vontade de não deixar ninguém, né, na mão, sabe? A atuação e sempre o pensamento conectado com Jesus, com Maria, com Deus, enfim, era tão forte que esse pensamento delas atuava diretamente no seu organismo. Aí fala assim: não, mas peraí, as duas ficaram doentes, elas tinham doenças, né, inerentes à questão dela. Elas não pegaram doença. Elas tinham doenças que estavam ali, que era, assim, tratou alguém, não vou falar aqui para uma doença para não falar besteira, mas a doença A. Aí ela foi lá, tratou, pegou a doença A. Não, isso não aconteceu. Então, assim, elas tinham uma estrutura orgânica, né, muito forte que permitiu que elas estivessem ali atuando por anos sem que fossem contaminadas nesse sentido. Então, Cadê? Alexandre, posso Oi, fazer uma pergunta aqui que apareceu aqui para gente? claro. Esse caso do lobo é o mesmo fenômeno que de um suicida se vendo deformado pela consequência do seu ato? Do suicídio? Quando o suicida pelo que eu entendi aqui, é que quando o suicida ele vê a própria deformação pelo ato que ele teve. Então a pergunta é se esse fenômeno do lobo se compara
ao que acontece ao suicida. Vamos pensar o seguinte, olha o que está aqui na primeira parte da frase, né? Nosso irmão de tal forma degenerou o perispírito. O perispírito a gente sabe que é o que dá a forma, né? O espírito, ele se apresenta, o espírito não tem forma, mas ele se apresenta com determinada forma pela modulação do seu perispírito, tá? Quando o espírito tem que, por exemplo, atuar, né, um espírito que, através lá de Chico Xavier, fazia, né, as psicografias, né, passava as mensagens e atuava no aparelho, no corpo dele, né, o espírito não pegava a mão do Chico, é através do perispírito, né, imantação. Então, através do perispírito ele atua, então é sempre o perispírito que toma a forma. No caso de alguém que tira a própria vida, o que faz? Toda vez que esse irmão ele age, enfim, que ele tira a própria vida, estava procurando outra palavra, mas ele tira a própria vida, ele, de alguma forma, ele danifica o seu perispírito. Então, nós temos relatos, né, de espíritos que, em existências seguidas, eles atentaram contra a própria vida, chegando ao êxito. E aí, o que aconteceu? O pensamento está tão massificado naquilo que os espíritos falaram o seguinte, ó, chega, está de castigo, não pode mais escolher nada. Vamos te colocar numa posição que você vai reencarnar, sim, para recuperar o seu perispírito. Por quê? Porque o perispírito estava completamente danificado, né? Foi o caso, por exemplo, de André Luiz. André Luiz, pela ingestão de álcool e tabaco, ele danificou o perispírito. Não chegou ao ponto da forma lupina, mas ele danificou o seu perispírito. Tá? Então, aquele que tira a própria vida, dependendo, né, não vou ficar citando aqui, mas dependendo da forma como ele faz, ele naquela posição, né, onde ele atuou contra o seu corpo, aquilo refletiu no perispírito. O seu perispírito ali ele começa a ser degenerado. Então, com certeza, é algo semelhante. Por quê? Porque, opa, aqui. Só um instante. Tá. Sim. Então, o que acontece? Porque essa transformação, né, numa forma lupina, né, ele começa, através da sua atuação, ele começa a sentir muita raiva, muita vontade de ser maldoso mesmo, e transfere isso para o mundo ao seu redor. Então, o mundo também, ele assim enxerga. O mundo assim o trata. E aí, o que acontece? O seu pensamento começa a refletir, né? Quando ele fala assim, ele se transformou, né? Ele tinha uma forma lupina, uma forma de um lobo, né? Mas é porque a maneira como se enxergou, como se conseguiu identificar. Não é que ele se transformou em um lobo, é porque ele se transformou, a maneira como ele se apresenta é uma maneira, uma forma violenta, é uma forma desgastada. Vocês imaginam o seguinte, é como se um lobo ele tivesse com raiva e brigando a vida inteira. Ele vai estar todo ferido, vai estar todo rasgado, vai estar todo... Nossa, você vai olhar, você não vai ficar só com receio do lobo, você vai ficar com receio da imagem. Então, essa é a questão, né? Ele foi degenerando o seu perispírito e foi se deformando. Foi
criando um aspecto monstruoso, monstruoso. Então, de certa forma, é o que acontece também com aquele que atenta contra a sua própria vida. Porque ao fazer isso, tem uma atuação direta no perispírito através da ação, mas também tem uma atuação do pensamento. Por quê? Porque aquela ação não foi de uma hora para outra. O pensamento já vem atuando ali ao longo do tempo. É por isso que Jesus sempre falou sobre vai lá e experimenta. Ele não falou sobre experimentar, não, falou sim. Né? Quando ele dizia, ó, presta atenção, é isso, entendeu? Agora deixa eu te mostrar, é assim. Beleza? Beleza. Agora vai lá e faz você também. Vai lá e experimenta. Então, esse experimentar é o que nos tira do lugar da teoria e começa a gerar dentro da gente pensamentos, vontades, memórias de como nós devemos atuar, agir e reagir. É a questão do dar a outra face. Não revide, reaja. Mas como é que a gente não revida? Alguém me bate na cara e eu não revido. Como é que acontece isso? Loucura. Para alguns, sim. Mas aí a gente começa a estudar isso, começa a pensar, começa a refletir, começa a entender quais são os aspectos envolvidos. Olha aí a transformação, através do pensamento. E aos poucos a gente vai chegando naquele ponto em que alguém me agrediu, eu falo assim, opa, não, peraí, não, peraí, não faz não, calma. E por quê? Ao invés de revidar, você já começa a se questionar. Por que está acontecendo, por que não está, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, ao ponto de que, quando acontece, você não revida mais, e não tem a menor chance de você revidar, porque é só reagir. E essa reação vai ser baseado no seu pensamento que foi doutrinado ao longo do tempo. O mesmo acontece para você reagir com bem o mal que você sofre, como também aqueles que revidam com o mal sofrido, ou às vezes até o bem sofrido. Mas é que a pessoa, aquele espírito, ele só tem maldade, ele não consegue reagir de uma outra forma. Então ele revida. Quando chega nesse ponto, quando chega, seja por uma questão de um suicídio indireto, como por exemplo, eu tirei o som, como por exemplo, vou tirar o som aqui. Como, por exemplo, do André Luiz, através de bebida, de fumo, isso, aquilo, ou mesmo por um ato pensado que foi buscado, ou seja lá o que for, né? É, 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 aos poucos, isso vai modificando, através do nosso pensamento, o perispírito. Então, sim, seja a forma lupina, nesse caso que está aqui descrito, seja no caso de alguém que tira a própria vida, seja no caso de alguém que, por exemplo, ó, a, eu sempre lembro disso, porque apesar de eu gostar de adrenalina, isso para mim foi um exagero absurdo. Né? O sujeito que fala assim, eu quero bater o recorde de mais tempo que eu fico em queda livre sem paraquedas. E o cara se joga do avião, sem paraquedas, e vem outro com paraquedas reserva lá. Né? Ah, mas tem ali a pessoa que vem ao lado, ele vai me entregar o paraquedas. Né? E é um paraquedas que dentro dele tem um reserva. Beleza. Tá, ok, beleza. Só que vamos supor o seguinte: ó, toma aqui. Aí nisso que eu acho que você pegou, você não pegou, eu largo. Lá foi o paraquedas. Ah, mas tem todo um processo. Ok. Mas a questão é como alguém que sai de casa para uma festa, dirigindo, chega lá e bebe.
Ele assumiu tudo o que acontecer. Ele está declarando, ele está assinando embaixo, ó, tudo o que acontecer de agora para diante e for causado por mim, a bebida foi minha escolha. Logo, eu assumo completamente todas as consequências. Então, seja qual for a situação, se for algo direto, indireto, se foi muito repentino, se levou um tempo, se foi gradual, não importa. Essas ações vão degenerando, né, o perispírito. E aí o espírito se apresenta naquela forma que alguns, eu estava tentando lembrar o nome, mas que alguns chamam assim como o que são ovoides, né? O espírito ele evoluiu. Não, o espírito não evoluiu, gente. Mas como é que ele está naquela forma como se assim tivesse ali dentro do, né, como o pintinho que vai para está se formando ali, não tem nada, né? Essa referência que a gente faz, né? Aquela está encapsulado. Ele não evoluiu? Não. O que evoluiu não é exatamente evoluir, mas o que degenerou foi a sua roupagem perispiritual. E isso só acontece, né, talvez eu esteja até me tornando repetitivo, mas é muito importante que a gente tenha isso na mente. Isso só acontece por atuação mental. Atuação mental. Alguém do meu lado não tem a capacidade de fazer isso comigo. Alguém do meu lado pode me influenciar, mas só quem tem capacidade de fazer isso comigo sou eu. Então, por isso que aí, só parando aqui, Simone, quem fez a pergunta, se de repente, não sei se foi respondido ou não, Eu mas acho que foi sim, mas se tiver alguma coisa, é só acrescentar, tá? beleza, beleza. Valeu. Então, assim, a gente precisa entender que. Nossa, valeu, Rodrigo. Valeu, valeu. Eu pensei um negócio, parei para falar contigo e fugiu. Bom, vamos adiante, vamos adiante. Eu lembro e resgato. Né? Então, não, lembrei. Então, assim, aquilo que a gente estava falando lá atrás, a doutrina espírita ela não proíbe nada. Ela nos permite sempre, sempre agir de acordo com a nossa vontade, mas nos alerta, sempre dizendo. E é por isso que fala assim, ó, sabe lá os jornais, né, televisivos? Evite. Com todo respeito, eu conheço jornalistas maravilhosos, tem outros que eu realmente eu não concordo, mas assim, a questão evita, né? Evita. Ontem, não, peraí, hoje é terça, né? Ontem, eu quase que levantei uma moto na rua. Por quê? Nós vínhamos saindo da ilha, né? Tem um, tem um pardal de 60 quilômetros um pouco antes do aeroporto. A gente vinha 80, ele na minha frente, ele diminuiu. Só que do outro lado tinha acontecido o acidente e tinha o bombeiro parado ali. Estava atuando ali naquele momento. Ele, na minha frente, na faixa da esquerda, resolveu de 60 ir para 30. Simplesmente resolveu. Se eu tivesse feito o mesmo que ele, que era ficar de. O que está acontecendo? Eu tinha passado por cima. Porque eu reduzi para 60. Ele também, só que ele resolveu reduzir ainda mais, que ele estava curioso. Então, assim, a gente tem que sempre buscar estar nas melhores sintonias, né? Tem um acidente. Eu vi que tinha um acidente. O que eu fiz? Entrei em oração. Ao invés de ficar como há anos atrás eu ficaria, fiz isso muitas vezes, né? Falei assim, opa, o que houve? O que houve?
para depois fazer o quê? Chegar em algum lugar e falar assim, tu não sabe o que que eu vi, a fofoca. É, eu até estou rindo aqui, mas assim, com vergonha de já ter feito isso. Então, é muito importante que a gente tome muito cuidado nas nossas atitudes no dia a dia. Nosso pensamento, nossas escolhas, nossos sentimentos. Muito importante. Vamos adiante. Senão, tem na mente, no entanto, a sua forma anterior que lhe ficou na memória como sendo máscara conveniente. Por que máscara conveniente? O máscara conveniente aqui a gente pode entender de duas formas. Tá? Ah, foi conveniente, ele guardou aquilo ali para quando tivesse vontade de usar, né? Ou conveniente no sentido de ser uma conveniência natural. Por exemplo, um espírito que atua, que está ali com que o seu pensamento está reverberando negativamente e está fazendo com que seu perispírito degenere e atua também de forma violenta, é, enfim, da pior maneira que vocês possam imaginar, ele vai degenerando o perispírito, como estava descrito aqui, né? E vai mostrando uma aparência nada boa. Mas esses espíritos, a gente tem vários relatos, esses espíritos, quando são acolhidos e são confrontados com outro espírito de suas existências anteriores, por exemplo, um espírito extremamente maldoso ou revoltado, isso e aquilo, não sei o que e tal, de repente ele é acolhido, ele ainda está revoltado, ele ainda está violento, ainda está isso, ainda está aquilo. De repente, naquele momento que o contém, ele é contido, apresentam a ele um espírito que, numa existência anterior, foi sua mãe, por exemplo. E a figura de mãe tem. Nossa, a figura de mãe é arrebatadora, né? Então, e aí, de repente, sua mãe. E aquele espírito, né, recebe aquele choque, aquelas influências amorosas, ativa a sua memória de existência anterior e começa. Aí não é nem regredir, né, mas não é também evoluir. Mas ele começa a fazer uma transformação inversa. Então, a conveniência aí nesse caso, né, pode ser mais entendida dessa maneira. Né? Então, guarda na sua memória de forma conveniente. Então, antes da degeneração. Tá? É necessário, porque, na verdade, é o que representa melhor ele, ou melhor, é o que representa melhor aquele espírito segundo a vontade do nosso Pai. Porque ele não quer que seja uma forma degenerada, né? Então, isso fica na nossa memória perispiritual, tá? E à medida que a gente vai se recuperando, essa forma ela vai sendo restaurada. Se essa forma for perdida, não vai poder ser restaurada. Por isso, né, fica na memória. Enquanto blasonava, enquanto esbravejava, enfim, procurando argumentos falsos para esconder os sentimentos reais, a aparência era preservada, aquela aparência da transformação. Né? Mas à medida que se permitiu apresentar-se como se sente, ou como está interiormente, perdão, inverti aqui. A aparência era preservada. Então ele estava falando, estava gritando, estava não sei o que e tal, e a sua aparência da existência anterior ali preservada. Mas à medida que ele ia ganhando força nesse sentido, o seu pensamento ia transformando o seu perispírito. É como se nós nos entregássemos à violência e brigássemos todo dia. Vamos dizer que tivéssemos um vizinho, né, que nos atacasse e nós revidássemos todos os dias. À medida que o tempo passasse, a nossa reação natural seria o revide com o vizinho. E aí passaria a ser com qualquer outro.
Por quê? Porque aquele sentimento ele começa a aflorar cada vez mais e vai tomando conta de quem nós somos. Tá? E foi o que aconteceu aqui. Tá? E aí a forma de ser humano foi diluída pela força interior do vampirismo e passou a usá-la. Né? Então, essa força interior da revolta, do medo, se tem uma coisa que a gente aprende é que do jeito violento, ele, em parte, sempre será. Não é que ele será medroso, mas ele sempre terá medo. O medo é constante na psique desse indivíduo. Porque muitas vezes ele ataca por medo e por falta de confiança, que é uma variação do medo, e por aí vai. Né? Então, é preciso que a gente preste atenção muito nessas coisas, porque senão a gente, no nosso conflito do dia a dia, e por isso que a gente falou das reflexões em relação à vida e tudo mais logo no início, né? Se a gente não prestar atenção nisso, as situações que nos levam a choques no dia a dia podem nos fazer uma transformação não benéfica. Né? Então, vamos adiante. Nesse momento, mantém a deformidade que irá sendo modificada à medida que se comunique mediunicamente e o seu perispírito recupere a expressão humana através do arrependimento sincero da renovação interior. Só fazer um comentário aqui. Isso às vezes, né, causa, assim, esse grupo é tão bom que que a maior parte das coisas a gente não precisa explicar nada, a gente só está repetindo, né? Isso é maravilhoso. Mas a questão, só para a gente manter o raciocínio. Quando se fala de encarnar para recuperar o perispírito, é porque o perispírito ele está muito ligado à matéria. Então, há necessidade de utilizar fluidos que estão no nosso plano material, como, por exemplo, o ectoplasma. Né? Então, o ectoplasma ele é utilizado para recompor parte do perispírito. Mas esse espírito ele também é tratado no plano espiritual, porque uma parte do perispírito está mais conectado ao espírito. Então, esse espírito ele é tratado no plano espiritual e no plano material. E o seu perispírito, por consequência, também no plano espiritual e no plano material. Então, lá e cá. Né? Tratou mais lá. Beleza. Agora precisamos de um pouco mais de energia mais densa para recompor aqui. Reencarna ele. E se esse espírito for muito violento, for muito revoltado, for muito isso aqui e tal? Beleza. Então, reencarna ele numa condição de prisão mesmo. Ou melhor, não tem movimentos, não tem, né, fica quase que vegetando, uma situação e alguns falam assim, como é que Deus permite isso? Nossa, Deus permite porque nenhum pai, por mais imperfeito que fosse, nenhum pai, nenhuma mãe nesse planeta quer ficar olhando para o seu filho batendo a cabeça na parede e sangrando cada vez mais. Então, o que faz? Contém esse filho. E é isso. Essa é a atuação da benevolência divina. Né? Nos coloca, muitas vezes, situações que, para uns, a gente pode dizer, opa, isso aí é castigo. Castigo brabo. Esse aí, nossa, mas tacou muita pedra na cruz. Só que, na verdade, a gente aprende dentro da doutrina espírita que não é assim. Isso acontece por benevolência divina. Isso acontece porque, se não fosse assim, seria pior. Se dependesse da gente, é a questão do véu de esquecimento. Se não houvesse véu de esquecimento, a gente ia querer sempre se resolver no tapa. Sempre. Mas vocês podem sentar e conversar. Tá, faz você. Ou você, vem cá. Sempre a gente ia querer.
Então, essas situações, que para alguns podem ser desastrosas, né? Não que sejam simples, né? Com certeza são dolorosas em alguns aspectos, né? Quem gosta de ver um filho, um irmão, um pai, numa situação que está ali, preso numa cadeira de roda, preso numa cama, preso, não sei, ninguém gosta de ver. Mas a gente entende que isso é limitado pelo próprio tempo e que ele está ali naquela condição para aproveitar a sua situação da melhor forma possível. Bom, vamos lá. Outra coisa. E o seu perispírito recupera a expressão humana, quer dizer, vai sendo recuperado, né? Aquela forma horrenda, ela vai se diluindo. Por quê? Porque as feridas vão sendo tratadas, é como qualquer ferida. Você rasga aqui, aquilo abre, infecciona, fica um aspecto terrível. Mas você começa, vai passar um remédio, vai tratar, fazer curativo, não sei o que e tal, daqui a pouco está só uma marquinha, porque, poxa, ficou bacaninho. Então, é basicamente isso. Não tem invenção aqui. É isso. E aí ele fala, isso aqui é muito legal, porque ele fala através do arrependimento sincero e da renovação interior. Arrependimento sincero, eu tenho que comentar uma coisa com vocês, né? Eu, jovem, eu achava o seguinte, que eu dizia o seguinte, eu não me arrependo de nada que eu fiz. E nunca vou me arrepender. Pô, mas por quê? Não vai errar? Não, já errei e certamente vou errar. Então, por que não se arrepende? Porque se eu fiz consciente do que eu estava fazendo. Esse era o meu pensamento, enquanto jovem. E início da minha vida adulta. Não vou me... Por que eu vou... Eu me arrepender seria pedir desculpa por uma coisa que eu fiz conscientemente. Eu assim pensava e tinha uma certa lógica. Mas aí, quando a gente vai aprendendo o arrependimento do ponto de vista cristão, e a doutrina espírita vem nos trazendo alguns aspectos de reflexão, a gente vai entender que o arrependimento aqui, ele não é você dizer, ai caramba, eu estava errado, eu me arrependo pelo erro. Não é isso. Isso é só um pedacinho. O arrependimento aqui é você confrontar a sua escolha, as consequências da sua escolha, é você entender o que aconteceu, né, e dizer, eu estava errado. Por quê? Porque alguns aspectos ali eu nem tinha capacidade para entender. Então, o arrependimento aqui é você aceitar a sua condição em função das suas escolhas anteriores e dizer: eu estou, eu estou preparado para resgatar o meu equilíbrio. Esse é o arrependimento, né? Então, hoje, para mim, eu estou falando para mim, claro, faz muito mais sentido, né? E aí tem um outro detalhe que tem a ver com tudo que a gente está falando aqui. Quando eu começo a olhar para o meu equívoco, e a gente não pode deixar de pensar em Santo Agostinho, né? Ao final de cada dia, quando estava entre vós, quer dizer, encarnado, né? Avaliava todas as minhas ações ao longo do dia e anotava ali, isso aqui eu tenho que rever amanhã, tenho que pedir desculpas para o meu irmão, eu tenho que fazer o que eu não fiz. Era a primeira coisa do dia, né? E ele era tão terrível que ele não tirava algo do dia seguinte para fazer aquilo. Não, ele acordava mais cedo para fazer o que ele precisava antes de seguir nas atividades do dia seguinte, né? Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Um dia eu chego lá. Então a questão é a gente precisa fazer essas revisões constantes, né? Para analisar o que eu estou fazendo de certo até agora e falar, pô, beleza, isso aqui está certo. O que eu estou fazendo, que teoricamente está certo, mas o resultado não é muito bom, deixa eu ver o que eu posso mudar, e o que eu estou fazendo de errado. E ir revendo. Então, arrependimento é isso, é fazer essa análise, falar assim, cara, isso aqui não foi legal, deixa eu mudar aqui e voltar atrás. E à medida que eu faço isso, eu altero a minha equação.
eu coloco fatores ali que antes não tinham. Eu tiro alguns que estavam demais. Então, eu altero a minha equação. E se eu altero a minha equação, eu altero o resultado. Então, aqui o arrependimento, através do arrependimento e da renovação interior, por quê? Porque para eu me renovar, eu não preciso fazer isso constantemente. Eu posso fazer só naquele ambiente em que eu estou. E depois voltar a ser o que eu era. Mas a renovação interior, que é a reforma íntima, essa modifica o meu cerne. Essa modifica aquilo que eu sou na totalidade. Não é o que eu estou, é o que eu sou, quem eu sou. Modifica plenamente o meu amanhã. Né? Então, isso aqui é muito legal. Então, através do arrependimento, recupera a expressão humana, né, do arrependimento sincero e da renovação interior. Somente através de uma real mudança emocional e mental, intelecto, moral, podem ser diluídas essas construções aparvalhantes. E aí a gente lembra de uma pergunta, não lembro o nome, que Kardec fez aos espíritos, e onde os espíritos respondem o seguinte: para Deus, o que importa, né, é a intenção sincera. E a intenção sincera nada mais é do que eu estou apontando aqui para o lado, porque eu tenho uma outra tela aqui, que é o texto está aqui do lado. Mas para Deus, o que importa é essa intenção sincera. É a minha vontade real em fazer a transformação. Né? E é aí que toda aquela transformação descrita aqui no texto, ou que nosso irmão perguntou a respeito de um suicídio, ou de tantas outras coisas, vão sendo regeneradas. Né? Porque é isso que acontece. Nós regeneramos a nossa estrutura perispiritual. Mas para isso a gente tem que renovar pensamento e emoção. Vamos inverter. Emoção e pensamento. Porque o meu pensamento ele é definido pela minha emoção. Né? Então, nós temos que renovar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Ok? Então, vamos à frente. Por exemplo, eu tenho que fazer, eu sei que a grande reforma íntima que eu tenho que fazer, é em relação à minha sintonia com o relógio. Agora que eu já vi, já é 9h30. Mas vamos lá, vamos lá. Um dia, daqui a algumas existências, eu vou conseguir fazer essa sintonia. Vamos lá. Após a comunicação mediúnica da noite passada, fluidos novos foram ingeridos e formas de pensamento diversas vão assomar no inconsciente profundo, reconstruindo a realidade humana que caracterizou a última existência terrestre. Então, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Quer dizer, o espírito, ele esteja encarnado ou ele esteja desencarnado através, né, no caso aqui, ele está falando após a comunicação mediúnica. Por quê? Porque quando o espírito, por exemplo, eu faço parte de uma equipe para orientação de desenvolvimento mediúnico. E aí o que a gente sempre busca falar para aqueles que estão estudando, para aqueles que buscam o desenvolvimento, não tenham medo de manifestação. Nenhuma. Nenhum. Por dois motivos. Primeiro, que se o trabalho é sério, a proteção é certa. Segundo, toda e qualquer manifestação mediúnica, toda e qualquer, pode até não ser aproveitada, mas com certeza toda e qualquer manifestação mediúnica
Ainda mais se for um ambiente sério, será para aprimoramento de todos, do médium, do assistente, do espírito obsessor, se for o caso, do espírito que está ali perdido e, de repente, deram passagem, do mentor, porque o mentor também está se aprimorando, dos protetores que ali estão, de todos, de todos. Então, no momento em que o espírito ele se comunica, né, e ele precisa de resgate, ao se comunicar, é como se, vamos dizer que fosse um espírito errante que está aí revoltado, não sei o quê, e de repente ele encontra uma passagem e ali incorpora, né? E ele começa a gritar, começa a falar, não sei o quê. O que acontece? Naquele momento ele vai ser acolhido. Ainda que ele não aceite o acolhimento, aquela ação de acolher vai ficar na mente dele, no pensamento dele. E em algum momento aquilo vai ser resgatado. E ele vai falar, poxa, tentaram me ajudar. Então foi isso. E na época eu não entendi. Quer dizer, tudo aquilo que acontece para o bem. Então, dá passagem. Claro, num ambiente controlado, de preferência. Dá passagem. E aí, aquele espírito que vier, ele vai ser ajudado. E vai ajudar o médium, vai ajudar, enfim, não vou repetir, né? E é o que acontece. E também tem uma situação em que os médios eles ficam com receio. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, somos. Eu não sou. De vez em quando, eu apronto, não é? E por mais que muita coisa que eu já fiz hoje, nessa existência, eu já não faça, eu sei de algumas coisas que há 10, 20, 30 anos eu fiz. Eu não gosto, não quero ficar, por mais que eu fale, vocês sabem que eu falo de muita coisa da minha vida, mas não quero ficar falando de tudo, algumas coisas eu quero simplesmente deixar para lá, né? E pode ser que esse espírito comunicante vai assim, eu te conheço, porque você fez isso, fez aquilo, que não sei o quê. E eu já passei por isso. Então, alguns médicos, muitas vezes, eles ficam com medo. Eu falo assim, caramba, eu fiz aquilo lá, e se ele vier contar? Como é que eu seguro essa língua grande do espírito? Fofoqueiro. Como é que eu seguro? A resposta está ali. Reforma íntima. Sintonia. Escolhas. Tudo isso. Por quê? Porque no momento que eu faço isso, ainda que aquele espírito venha a não ser que haja um motivo para que aquela situação de vergonha, vamos dizer assim, me sacuda para falar, e aí, vai continuar passando por isso? Né? Não sendo por isso, aqueles mentores que ali estão, eles vão filtrar e vão impedir que o espírito dê com a língua dos dentes. E isso acontece. E muito. E muito. Então, toda comunicação mediúnica é proveitosa, sempre. Né? O pensamento é sempre a fonte, a sede das construções do ser. Olha aí, sobre qualquer aspecto considerado. Resumiu o que a gente estava falando. Por isso, o Mestre Jesus sempre recomendou temperança e perseverança no bem. Tudo quanto se pensa, de acordo com a intensidade mental da ideia, adquire forma e vida. Por isso que, às vezes, algumas pessoas falam assim, vamos ali que eu vou, sei lá, vou comprar uma casa, vamos lá comigo para a gente visitar aquela casa que está lá à venda. Aí, é um médium, né? E aí entra e sai correndo. Fique olho. Não sei. Não sei. Algo, não sei. Algo me fez mal. Eu não me senti bem. Por que eu não me senti bem? Formas, pensamentos que estão por todo lado dentro daquela residência. E por quê? Aí você vai investigar.
havia muita briga, espancamento, nossa, havia um monte de coisa. Um monte de vícios sendo considerados ali em uma história passada. E aí todo esse pensamento, né, resultante de uma emoção muito desequilibrada, começa a plasmar formas de pensamentos por tudo que é lado. Por isso, que apesar da doutrina espírita não proibir, ela recomenda veementemente que a gente não faça algumas coisas, né? Tudo quanto se pensa... Não, as incontáveis construções mentais se espalham por toda a parte, gerando formas de pensamentos e até mesmo regiões específicas no baixo astral ou nas regiões formosas. Eu estou falando muito, vocês estão falando tão pouquinho. O que isso significa? As incontáveis construções mentais se espalham por toda parte, gerando formas de pensamento e até mesmo regiões específicas. Como assim regiões específicas? Alguém, por favor, me ajuda, que eu estou falando, enquanto eu bebo água aqui, que eu estou falando muito. Seriam essas regiões específicas? Sem gritar, gente, porque senão não dá para... Eu Ninguém... acho que tudo que a gente pensa, tipo, se reflete de alguma forma no mundo astral e a gente não costuma pensar muito nisso, que os nossos pensamentos vão refletir em algum lugar do mundo astral e vão, de fato, gerar, não materialmente, né, porque é no campo sutil, mas vão gerar o reflexo mesmo do que está na nossa mente nesse campo astral. E a gente não costuma pensar muito nisso. A gente fala, meu pensamento está só dentro da minha cabeça, mas ele não está. Ele cria essas formas, eles ocupam um lugar no espaço, eles têm forma, cor, têm cheiro e, enfim, ocupam essa região, né? Mais do que ocupar a região, constrói a região completamente. Vocês lembram de um filme, caramba, de um ator comediante que fez esse filme, a esposa se suicidou? Como é que é o nome? Me ajuda aí, Rodrigo. Como é que é o nome desse filme? O Robin Williams Com Robin Williams. Ai, Jesus. Vou Tá. ver aqui. Quem lembrar, me fala aí. Vou ver aqui. Tem uma cena que me veio à mente agora, que ele saía da casa, já no plano espiritual, e tinha uma árvore que ele sempre olhava assim, tinha um descampado, e tinha uma árvore. Ele falava assim, cara, eu conheço aquela árvore, eu conheço aquela árvore. Amor além da vida. Amor além da vida. E ele falava, eu conheço aquela árvore, eu conheço aquela árvore, eu conheço aquela árvore, eu conheço aquela árvore. E nada mais era do que a árvore que a esposa dele, quando viva, tinha pintado. E ele tinha amado aquilo. E ele plasmou aquele ambiente. Ele construiu, através do pensamento dele, aquele ambiente. Mas ali foi filme. Beleza. Mas foi muito bem inspirado. Nossa, porque na época que eu assisti, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E para mim, poxa, que legal, que bacana, isso aqui. Hoje, a gente entende que aquilo ali nada mais foi do que a atuação do pensamento nas energias do ambiente. E nós modificamos o ambiente. É porque, nesse momento em que a matéria aqui é muito bruta, fazer isso é difícil, né? A não ser para aqueles que chegaram a conhecer o Uri Geller, e a gente ficava preso na frente, quem não conhece depois dá uma pesquisada na internet, né? A gente ficava na frente da televisão porque o Uri Geller vai fazer a gente entortar o garfo que está na nossa mão, a colher, e que mais não sei o que e tal, que era o poder da mente. Aí tem uma série de questões. Mas a grande questão aqui é a atuação do nosso pensamento, né? É o quanto que a gente consegue
atuar na energia ao nosso redor. Então, hoje, enquanto aqui estamos nesse plano, nesse grau de desenvolvimento intelecto-moral, nós não conseguimos fazer isso, a não ser que seja reconstruindo os objetos. Mas pegar um objeto e fazer com que ele se transforme, nós ainda não conseguimos fazer. Mas, em mundos superiores, é assim que se vive. O que a gente faz hoje que fala assim, ai, está muito quente, eu quero ir para as montanhas. Aí a gente vai ver agenda, vai ver mala, vai calcular para ver se tem dinheiro, se o cartão tem fundo para pagar o passeio, e isso e aquilo, não sei o que e tal. O que ele está falando aqui é, no momento em que eu mudo o meu pensamento, eu saio da onde eu estou e vou para as montanhas. Eu mudo o ambiente ao meu redor. É isso. Né? Então, muitas vezes, a gente pega, por exemplo, a, 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 de novo, o André Luiz, quando ele vai visitar a família, que ele encontra alguém no lugar dele. Né? Minha esposa, minha casa, meus filhos, tem outro aqui tomando conta. Ele se revolta. O pensamento dele modifica todo o ambiente ao redor. Ah, ele se transporta. Beleza. É uma maneira de se ver. Por quê? Porque ele faz a modificação de tudo ao seu redor. Né? E, de repente, fala, opa, não quero voltar para aquele lamaçal que eu estava, não. Deixa eu respirar, ressintonizar e, rapidamente, ele remodifica. Né? Então, vamos lá. Vamos chegar pelo menos aqui ao final dele. Vivemos num mundo de energia que se amolda à onda mental, dando lugar às formas transitórias que o tempo cristaliza e torna material. Então, é a questão da nossa preparação, a nossa vinda para cá, a gente vai transformando tudo ao nosso redor, né, de forma transitória. E estamos aqui por um tempo apenas. Vejamos a nossa presença nessa saleta em que não somos detectados pelos reencarnados. Né? Quando eles estão ali, ele ainda respondendo ao questionamento feito com relação à forma lupina. Né? Então, ele segue dizendo, vejamos a nossa presença nessa letra em que não somos detectados pelo reencarnado. E, nada obstante, estamos percebendo as ocorrências que aqui têm lugar. Somos invisíveis para eles, mas somos tangíveis porque temos peso atômico e volume próprio, graças ao envoltório do perispírito, que nos modela a aparência. Né? Só lembrando que existem existe a energia imponderada, né? Não pode ser medida, não pode ser pesada, não pode. O perispírito ele já está numa situação de energia matéria ponderada, pode ser medida, é isso que ele está falando aqui. Né? Atômico, em volume. Né? A gente vê, por exemplo, declarações, né, experiências, inclusive experiências mesmo, de médiums, principalmente médiums de oh, meu Deus, de efeito físico, né, que antes da reunião é pesado e depois da reunião é pesado. E chega a emagrecer 3, 4 quilos. Né? Talvez até mais. Né? 3 e 4 quilos eu tenho certeza. Né? Mas chega a emagrecer. Né? Ou no momento em que aquele médium ele incorpora, ou melhor, um espírito, né, que tem um volume, um volume em termos da sua apresentação anterior muito maior do que aquele médium, o que acontece? Ele ganha peso, porque se torna muito mais. Então, assim, é o pensamento atuando sobre a matéria, mais uma vez. É isso. Então, somos
Não, aí já terminou. Somos invisíveis, mas temos peso atômico e volume. 47. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou ler mais isso aqui, tá, Simone? E aí a gente. Então podemos registrar aqui. Hã? Tá ótimo. Tá. Então, só para a gente. Podemos registrar aqui o que ora percebemos, como também com um pouco de fixação da mente. Acompanhar regressivamente tudo quanto aqui ocorreu, porque está impregnado nas diferentes faixas e ondas vibratórias. Ouvimos nesse momento alguns gritos. Ah, não, eu vou deixar isso para o próximo, porque tem que continuar no seguinte. Tem que continuar no slide seguinte, vai ser melhor, tá? Mas só para a gente fechar, eu quero fazer um comentário a respeito desse último aqui, ó, desse último parágrafo, que me veio à mente agora. Somos invisíveis para eles, mas somos tangíveis. Né? Vejamos, não somos detectados pelos reencarnados, mas percebemos tudo que ocorre aqui. E aí a gente quer só lembrar o seguinte, não existe só essa separação única, material e espiritual. Né? As separações, elas são diversas. Né? Elas são as mais diversas. E a gente lembra de uma declaração que Divaldo deu, né, quando ele recebeu a notícia de que um espírito, que é o espírito que nós conhecemos como Santo Antônio, né, no conhecimento popular seria o Santo Antônio, que ele precisava passar uma mensagem para Divaldo. Só que a diferença de vibração entre os dois era tão absurda que nem Divaldo, com toda a sua capacidade mediúnica, conseguiria captar, fosse lá o que fosse. E aí, nesse momento, Joana foi médium. Né? Ela, como eu falava assim, Divaldo, ó, o Toninho, Santo Antônio, né, o espírito, né, o nosso irmão, Antônio, quer passar algumas informações, mas você não vai conseguir, então eu vou atuar como seu médium. E aí, como se ela fizesse. Qual é a mensagem? Ah, tá. Ó, ele mandou dizer isso. O que mais? Ah, mandou dizer isso também. Por quê? Porque essas vibrações, né, à medida que a gente vai ganhando domínio sobre o nosso sentimento e o nosso pensamento, nós vamos elevando a nossa vibração e ficando cada vez mais. Não à toa, nosso Mestre Jesus disse que para vir ao planeta é como se ele tivesse gasto, em termos de tempo nosso, cerca de 1000 anos, modelando o seu perispírito, já que o perispírito dele era tão sutil, tão sutil, tão sutil, que se confundia ao espírito, né? Então ele teve que ir sujando o perispírito para que ele pudesse ficar denso o suficiente para aqui estar entre nós. Mas só lembrando isso, fazendo esse comentário, gente, eu espero que tenha sido proveitoso para todos. Obrigado, você é muito gentil. Obrigado, Alexandre. Foi muito bom, como sempre. Imagina. Gente, vamos fechar os olhos. Agradecidos estamos por essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de refletir sobre a importância dos nossos pensamentos, das nossas decisões, das nossas escolhas. Então, pedimos, Senhor, que nos acompanhe, que nos ajude a escolher sempre o melhor caminho. Agora, já protegidos por nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza teremos sempre forças para seguir em frente. Com essa ambiência de amor, de luz, de aprendizado, vamos dando aqui por encerrar o trabalho de hoje, agradecendo a todos e agradecendo a toda a espiritualidade pela oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo. Beijo, gente. Coração de Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não.